Graça e paz, amada igreja. Mais uma vez nos colocamos diante da presença de Deus para adorá-lo e louvá-lo e engrandecer o seu nome. Mais uma vez nos alegramos nesse momento de estarmos unidos, distantes, mas próximos pelo Espírito, né? O Espírito de Deus nos faz nos aproximar todos os dias. Saudade dos irmãos, saudade da Igreja de Cristo, mas sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daquele que Deus ama, né? Nesses momentos difíceis, de crises ali ao mundo todo, por causa desse vírus, mas a paz de Deus disse que a paz de Deus ela não está parada, né? Ela continua, e aqui estamos nesse momento para adorar esse Deus e compartilhar com os irmãos um versículo. E eu quero compartilhar com a amada igreja neste momento o Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 em diante, né? Onde nos fala de um cego de Jericó, um cego chamado Bartimeu, né? Que Deus possa nos abençoar. Diz assim, amados irmãos, o texto. Marcos capítulo 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram, o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bendito seja Deus, que nesta manhã, que o amor de Deus possa ser em nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa sempre nos alcançar. Sabemos que Deus, Ele é um Deus fiel e justo e verdadeiro. A palavra disse que o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Que Deus possa nos dar a sua graça e a sua misericórdia. Vemos diante de um texto que Marcos narra, falando de um homem chamado Bartimeu. A palavra disse que ele era um mendigo, que estava sentado à beira de um caminho, né, mendigando. Junto ao caminho ele mendigava, e ali por muitos dias ele se postava ali pedindo. E o texto diz, no versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas Bartimeu estava num momento difícil, muita gente, muita multidão, mas ninguém ali o ajudava. Quantos anos esse homem se encontrava mendigando, quantos anos este homem estava ali, numa vida miserável, numa vida difícil, cego e mendigando, sempre precisando dos outros ou de alguém para auxiliar. Mas o que esse texto me ensina, o que eu aprendo nesta palavra, que Bartimeu, ele não se isolou diante da dificuldade. Bartimeu, em momento algum, ele se escondeu diante da sua necessidade. Enquanto a multidão o mandava o calar,
ele cada vez mais o clamava, porque ele sabia que ali era a sua única oportunidade. Nos momentos mais difíceis da sua vida, ele teve uma superação, teve desafio diante dele, mas ele conseguiu quebrar as barreiras pela fé, vendo um momento único ali de oportunidade. Ele, diante daquele momento difícil, a multidão o sufocava, mandando-o calar, mas momento algum ele desistiu. Então, o que eu aprendo com este título, com este texto, é que nós nunca podemos nos isolar diante da dificuldade. Nós nunca podemos deixar de alcançar. A oportunidade está diante de você, diante de mim, diante de nós. E muitas vezes nós nos isolamos, nos acovardamos, deixamos como está, deixamos a situação permanecer. Bartimeu, ele não perde a oportunidade. Nesse momento de oportunidade, ele não se isola, mas ele cria coragem. Ele foi atrás dos seus objetivos. Ele sabia que Jesus ali era um momento único ali na sua vida, que Jesus podia mudar ali o seu quadro. Ele não se isolou, ele não se escondeu. Ele estava ali no caminho, mendigando, na solidão, muitas vezes com fome, mas Bartimeu, ele não perde a oportunidade. Nesse momento de oportunidade, ele não se isola, ele foi atrás com toda a sua coragem. Ele podia ser um cego, sem visão, mas a sua disposição em saber que a sua vitória estava ali mais próximo que ele imaginava. Então ele usa a sua voz, ele usa o seu momento único que ele tinha ali. Então ele começa a clamar, ele começa a pedir socorro para o Messias, porque ele sabia ali que é uma promessa messiânica diante dele. Sabia que o Filho de Deus passava ali diante dele. E que ali era um momento único. Um momento ali que ele não podia deixar passar. Então nós vivemos hoje um momento difícil. Nós estamos isolados, nós estamos escondidos, com medo do vírus, com medo da humanidade, um dos outros. Mas nós temos que aprender e saber que Jesus, ele está no caminho. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus nos ensina para que nós tenhamos a vida e vida com abundância. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Que nós possamos ter coragem, como esse Bartimeu. Nós possamos entender que Jesus, ele sempre estará ao nosso lado. Que Jesus ali, ele viu a necessidade de Bartimeu. Ele sabia que a multidão queria calá-lo, mas o Senhor disse, traga ele aqui, traz para mim aqui, vamos ver o que ele quer de mim. Então Jesus ali no texto, ele diz para ele, o que queres que eu te faça? E aquele homem sábio, inteligente, diz, Senhor, que eu possa ver, que eu tenha vista. Essa oração de Bartimeu foi uma oração feita de sabedoria. Que nós possamos ter sabedoria, amados irmãos, nesse dia difícil. Nós possamos ter entendimento que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos possa ensinar, que nós possamos saber fazer escolhas certas, que nem fez Bartimeu. Ele fez uma escolha certa. Bartimeu, ele pede para Jesus visão. Era algo muito importante em sua vida, para ele ver as coisas boas de Deus. Bartimeu foi sábio na sua escolha e decisões de escolhas. Que nós possamos, nesse momento difícil de nossas vidas, nós possamos orar a Deus com fé e sabedoria e pedir a Deus que Ele nos dê graça nesse momento difícil. Muito mais do que isso, Jesus olha para ele e diz, vai, a tua fé te salvou. Bartimeu conquistou a sua visão, a sua salvação. O que é mais maravilhoso desse texto
nessa história é quando os seus olhos foram abertos. Quem está diante dele nesse momento? Jesus, o Filho de Deus eterno. Que os nossos olhos possam sempre estar abertos em Jesus Cristo. Que a sua fé possa estar fiel. Que a sua fé, confiança no momento mais difícil de nossas vidas. Acredite que Jesus, ele sempre está no caminho. Ele foi de encontro a Bartimeu. O Senhor nos salvou. O Senhor nos escolheu. Que nós possamos, que as nossas orações possam sempre, Senhor, Deus, ter misericórdia de nós. Que a minha nossa oração possa ser uma oração de misericórdia. Que nós possamos ser alcançados por Deus todos os dias. Orar um pelos outros. Orar um pelos outros para a igreja de Cristo. Sabemos que o nosso corpo é em Cristo. E Cristo é a cabeça. E que Deus nos abençoe. E que Deus possa nos dar graça, sabedoria, para pedirmos a Ele todos os dias. E nós sabemos que a paz do Senhor diz que Ele não nos joga em rosto. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde e nos proteja. Senhor, nós somos gratos neste momento. Nós sabemos, Senhor, que Tu é um Deus justo e fiel e verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, nos momentos mais difíceis. Que nós não vemos nos isolar, Senhor. Que nós não vemos estar, Senhor, na solidão. Mas nós que devemos estar, Senhor, ali confiante em Ti. Que a Tua igreja não se isole. Que a Sua igreja não se covarda. Mas tenha coragem, tenha bom ânimo. Porque Tu venceu o mundo, Senhor. Se Tu venceu, nós também venceremos, Senhor. Porque Tu estás conosco, Senhor. Tu és a nossa força, a nossa confiança e a nossa esperança. Dá-nos visão, Senhor. Se o mundo quiser nos assolar, se o mundo quiser nos calar, que o Senhor nos faça clamar, Senhor, como clamou este cego Bartimeu. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nossa credulidade, Senhor. Que a Tua igreja possa ser forte, firme, Senhor, e fiel diante das diversidades. Que a Tua igreja possa estar firme, Senhor. Cada um em suas casas, mas juntos com um só corpo, com um só pensamento. Porque Tu é a cabeça, Senhor. Tu está no controle de todas as coisas, Senhor. Nós estamos ligados em Ti, Senhor, e Tu em nós. Porque Tu és, Senhor, poderoso, Senhor. Que nossa voz possa ser alcançada por Ti, Senhor. Que esta nação possa entender que é um Deus, que é um Senhor, que tudo faz, que tudo fez e que tudo fará, Senhor, pelos Seus filhos. Deus nos ajuda e nos guarda e nos protege de todo o mal, Senhor. É o que nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que nós nos reportamos à Igreja do Senhor Jesus, Igreja da Reconciliação, Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos encoraje, que o Senhor vos console, que o Senhor vos anime, que o Senhor vos dê paz, que o Senhor Jesus vos edifique. Vivemos dias difíceis, de incertezas, porém estamos desfrutando da graça de Deus. Como é bom saber de que a graça de Deus nos alcançou. Estou feliz porque foi uma semana difícil, porém o Senhor tem estado conosco. Hoje será o segundo domingo
consecutivo que estamos ausentes de nossa igreja fisicamente falando. Nosso último culto foi na quarta-feira da semana retrasada. E, na verdade, entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados por seu santo decreto. Como tenho dito na última mensagem, no estudo de sexta-feira, pavor, medo é para viver o ímpio, que não tem esperança. Mas nós que somos do Senhor, temos que pôr em prática a nossa fé e vivermos com alegria, com entusiasmo e, acima de tudo, com esperança. Afinal, somos do Senhor. O Senhor é soberano e tudo contribui para o bem. Estou feliz de ouvir irmão Amauri, ouvir irmã Ivânia, que passaram dias bastante difíceis esta semana. É óbvio que talvez não seja muito diferente do que os nossos irmãos têm enfrentado com enfermidades, porém, diante das circunstâncias, diante de como está a sociedade, de como está os hospitais, de como está a insegurança geral no mundo, com certeza tudo isso de alguma forma traz prejuízo à forma de nós encararmos as coisas. Mas estou feliz de que meus amados descansam no Senhor. Feliz também por ver o ânimo, a disposição de meus obreiros, que têm sido exemplo em nos contatar, em nos mandar mensagens, em mostrar preocupação com a igreja. Contente também com os nossos irmãos, nossas viúvas, nossos irmãos cooperadores, diáconos, irmãos de maneira geral, que também lembraram-se da igreja e mandaram sua contribuição, sua oferta, não é? Porque, como eu costumo dizer, a gente tendo o recurso na mão, administra melhor, segundo as necessidades que temos. Obrigado por cada um que lembrou, que fez sua oferta, o seu sacrifício, com generosidade, com voluntariedade, para manter a obra de Deus. Meu muito obrigado. Obrigado a cada um que tem nos procurado, nos dando palavra de ânimo, também de incentivo, aos que têm agradecido pelas mensagens, pelas pregações. Eu fico muito feliz de ver os meus irmãos, não é? Procurando dar testemunho de que estão em paz e de que estão firmes no Senhor. Isso alegra muito o vosso pastor. Quero agradecer também, não é, meu irmão Valdemir, que já eu havia preparado a aula de hoje, mas nosso irmão pontuando, identificando, não é, possíveis divergências na lição, as mesmas que nós encontramos, e isso é maravilhoso de ver que os irmãos estão firmados na palavra. Graças ao bom Deus por isso. Louvo a Deus, agradeço aos irmãos, a irmã Nalvinha, pastor Lenildo, que tem se colocado à disposição para eventualmente passar na igreja, dar uma olhada, se está tudo no lugar, procurar ver também as nossas correspondências, os nossos boletos, as nossas faturas, não é? Muito obrigado, queridos. Obrigado à irmã Valéria, que tem se disposto, né? Como já o fez a semana, de vir aqui atender o pastor, não é? Mostrar a sua atenção como diaconisa e como companheira nossa nesta casa de oração. Agradeço a todos, meus irmãos, a todos, ao oi, ao está melhor, pastor,
ao positivo, a uma figurinha de alegria, não é? Agradeço a todos, agradeço em ver a alegria da irmã Silvana, não é? E a alegria dos demais irmãos que mantêm contato conosco, aqueles que nós também procuramos e que mostram, não é, sua firmeza na palavra e no Senhor. Deus abençoe cada um de vós. Feliz também pelo nosso pastor Pedro Salinas, pastor Hélio, pastor Júnior, não é? Pela sogra do pastor Salinas, que mandou-nos também ajuda, foi tocada por Deus, mandou ajuda à nossa igreja, não é? E nós podemos agradecê-la, inclusive, ligando para ela, e ela com muita satisfação e alegria, não é? Mostrando que foi muito mais abençoada em abençoar a igreja do que nós que estávamos recebendo esta oferta. Então, a todos, os de perto, os de longe, Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Nós tivemos um pouco enfermos, não sei se era só gripe, não sei se tinha mistura de outra coisa, talvez dengue, não sei. Muita dor de cabeça, muita dor no corpo, uma indisposição, uma irritabilidade impressionante, não é? Mas é interessante que ao orarmos e pedirmos graça para dar a palavra, em nenhum momento deixamos de fazê-la, de gravar uma mensagem com alegria, com ânimo, porque o Senhor em todo o tempo nos deu força e recurso para fazê-lo. Evitei de sair de casa, estou trancado desde a quarta-feira que voltei do culto, não é? Da quarta retrasada que voltei do culto e que já estava lá com muita dificuldade, mas fui para avaliar quantos tinham, quantos estavam, para não parecer que o pastor, não é, estava agindo apenas com as informações externas, mas também fui ver a disposição dos nossos irmãos, não é? Como a quarentena teoricamente começaria no domingo, então nós somos na quarta, dispensamos aquele culto de sexta seguinte, mas desde então nós temos trabalhado em casa, temos ficado em casa, não é? E nos limitamos a tratar assuntos da própria casa, não é? Também tivemos agravante da minha nora não ter estado bem, a irmã Ângela, e também o meu netinho Pietro, que também foi diagnosticado com dengue, mas está bem cuidado, bem assistido, não é? E graças a Deus em recuperação. Então, meus queridos, de maneira geral é isso. Agradeço a todos mesmo, em nome de Jesus, pela vossa unidade em Cristo, não é? Bom ver os meus irmãos, não é? Animados, vivendo as mesmas coisas, não é, queridos? É óbvio que nós podemos ouvir palavras de outros pastores, podemos nos edificar porque é a palavra de Deus, mas como comunidade, não é? E que eu dou tanto valor, porque eu não só sou pastor de vocês, mas também recebo de vocês, não é? Sorrisos, abraços, orações, cooperação, não é? E tudo isso nos faz, na prática, vivermos, não é? Como corpo do Senhor. Então, a todos os meus irmãos, meu muito obrigado. Que Deus vos fortaleça. Me preocupo com os que têm mais idade, minha irmã Isabel, que eu não tenho notícia, não é? O casalzinho, não é? Que ali a mamãe, não é? Da irmã Fátima Pantoja, também o companheiro da nossa irmã, né? O esposo da nossa irmã, mamãe da irmã Fátima Pantoja. Esses irmãos com um pouquinho mais de idade na igreja, não é? Esses irmãos nós nos preocupamos um pouco mais. Os demais praticamente estão ali rodeando a minha idade. Nossa preocupação com a irmã Ivânia, porque lógico,
a enfermidade, não é? Tem castigado a nossa irmã e, por consequência, o seu esposo, o presbítero Amaury. Não é que a gente deve, não é, muito, não é, por esta irmandade, por ser esse irmão de coração, não é, esse irmão tão espontâneo. As minhas irmãs viúva, pela graça de Deus, eu vejo um cuidado de Deus especial na vida delas, sempre muito alegres e sempre oferecendo ajuda ao pastor, não é? Mas também é motivo de nossas preocupações. A preocupação com os irmãos mais novos de nossa igreja, que talvez não tenham ainda as mesmas convicções que a gente tem, por causa que estão se situando com a doutrina da nossa igreja, não é? Que até nos dá essa independência mais inteiro, não é? Nós não somos tão carentes da estrutura da igreja, não é? E isso, nesta hora, vamos refletir. A hora que isso acabar e nós voltarmos para a igreja, vamos ver, entendeu? Quem está inteiro, quem não está, entendeu, queridos? Mas os irmãos que vivem a verdadeira palavra, certamente estarão inteiros, não é? Então, meus amados, é esta a realidade. Nos preocupamos com os nossos pequeninos, não é? Com as nossas crianças. A gente sente falta, não é? De um abraço tão gostoso, tão apertado, tão puro como, não é? Da nossa irmã Vitória, não é? Pequenina lá dos nossos irmãos Jardel e Marcinha, não é? O pequeno Davi, não é? A espontaneidade do Thales. A gente sente saudade, não é? Daquela coisa linda, não é? Que é a Mayra, a filha do nosso irmão Trindade, não é? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, né? Ver a alegria da irmã Susana, da irmã Débora, não é? O entusiasmo do irmão Júlio, do louvor, não é? Ver a barriguinha da nossa irmã lá, da Maíra, também crescendo, quer dizer, essas coisas todas, não é? O próprio Ivanzinho Júnior, que a gente ainda não curtiu, não é? Por vermos pouco, e depois esse afastamento. Então a gente sente falta da Letícia, não é? Do jeito descontraído da Sabrina, daquela coisa linda, né? Acho que é o Daniel, não é? O menininho lá da nossa querida irmã lá, parente também dos irmãos Trindade, não é? É lógico, nos preocupamos também com a nossa irmã Maria Trindade, a nossa irmã Maria Carvalho, ambas têm idade, né? A irmã Maria Carvalho um pouquinho mais ausente por enfermidade, mas a irmã Maria Trindade sempre muito inteirona, né? Graças a Deus. Então, a gente lembra de um, lembra de outro, né? Lembro dos papos com meu irmão Valdemir, não é? Mas tivemos a graça, inclusive, de um dia de receber um áudio da sua esposa, a irmã Erivane, que há tempos não falávamos, mas quando soube que nós não estávamos bem, tomou a iniciativa de nos ligar, né? de mostrar que estava orando por nós, mostrar preocupação se a gente precisava de alguma coisa. Essas coisas lindas, né, irmãos? Que a própria adversidade revela os verdadeiros amigos, os verdadeiros companheiros, não é? Os verdadeiros irmãos. E eu posso dizer de todos da Igreja da Reconciliação, né? A irmã Ritinha, por exemplo, não é? Com as suas responsabilidades, com as suas preocupações, mas sempre encontrando tempo para nos abençoar com carinhos, não é? Então eu só posso agradecer a Deus por todos da Igreja da Reconciliação, preocupação pelo meu irmão Márcio, que está chegando, não é? Mas a nossa irmã também que está chegando, me fale o nome dela agora, mas que também tem se chegado à nossa igreja ali. E são pessoas que a gente também estava aprendendo a conhecer e que também vai tendo preocupações, né? É lógico, não é? A nossa irmã Cristina, não é? Até pelo seu jeito, às vezes tão carente espiritualmente, emocionalmente, também a gente acaba se apegando.
Então, queridos, a todos, não é? Os que eu não citei, irmãos, não pensem que é menosprezo ou que são menos importantes, não é? Todos são muito importantes para nós, não é? E nossas preocupações estão sempre diante de Deus. Por exemplo, o irmão Alex, que passou alguns dias muito difíceis, bombardeado de todos os lados, com todo tipo de informação, porque está na ponta das coisas, na área médica, e esses irmãos precisam ser muito lembrados por nós, não é? E o nosso irmão, que recentemente perdeu sua mamãe, já vem abalado emocionalmente com essa perda, não é? Com perdas que eu não quero lembrar aqui, mas que não são tão distantes assim, e creio que o nosso irmão sofreu muito à época. Essas coisas todas que desestabilizam a gente, que trazem algum tipo de prejuízo, não é? E os nossos irmãos da área médica, de enfermagem e todos os demais, não é? Realmente enfrentam, não é? Situações difíceis, porque chegam a eles coisas que não chegam até nós, não é? Bem, queridos, de maneira geral, é isso. Nessa palavra de domingo, não é? Eu quero lembrar com vocês do Salmo 40. Não tenho intenção de dar uma palavra longa, não é? Até porque temos dado bastante estudos para os irmãos. Percebo que muitos dos irmãos estão fazendo cultos na sua casa, isso é bom demais. Alguns têm até compartilhado conosco, como a irmã Eliane, como o nosso irmão Jesus falhou agora, não é? Mas graças a Deus que os irmãos estão firmes no Senhor, não é? Isso é bom demais, não é? Irmão Macário, não é? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu fico tranquilo, porque vocês estão firmes no Senhor, não é? Estão firmes no Senhor. Eu quero apenas ler o Salmo 40, verso 17, que diz assim, Salmo 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Bem, o Salmo 40 é um dos salmos mais lindos da Bíblia, até porque o salmista Davi, ele abusa, não é, do verbo nesta ação passiva, e o que é maravilhoso para nós que cremos desta forma, de que toda a ação nas nossas vidas e até aquilo que fazemos para Deus, é Deus, não é, usando a nós na própria direção dele. E isso é fantástico, não é? Deus dá alguma coisa para nós, nos operacionaliza, nos instrumentaliza, não é? Nos dá recursos para nós voltarmos tudo isso para Ele. É impressionante. E isso tem muito a ver, meus queridos, com o próprio Cristo, não é? O Senhor, com tanta ênfase em pedir sacrifício, quando a Bíblia diz que Deus não quis sacrifício, mas muito pelo contrário, não é? Deus deu a si próprio em sacrifício para nós oferecermos esse sacrifício que Ele deu a nós, que é Ele mesmo, Jesus Cristo, para nós então oferecermos a Ele mesmo, ao nosso Deus. Que coisa linda e coisa maravilhosa, não é? E o salmista explora muito isso aqui neste Salmo 40, não é? Davi, ele explora
muito a questão da voz da passiva, que ele estava totalmente esperando, não do Senhor, não longe como alguém espera de alguém, não, mas esperando em alguém, esperando no Senhor. Uma grande diferença de esperar dele e esperar nele, não é? Bem, meus amados, e ele explora muito isso, e ele explora, e ele assim detalha numa riqueza, não é, de detalhes, as lutas que estava passando, as dificuldades que ele estava passando, e ele esperava continuamente na misericórdia de Deus e na sua benignidade, como diz o verso 11 do mesmo Salmo. Não é? É maravilhoso isso, não é? Bem, queridos, o salmista é capaz de fazer um contraste de que ele conhecia e tinha vivenciado muitas maravilhas do Senhor, tantas que ele não poderia contar e nem manifestar. Ele mesmo cita no verso 6, depois de citar o que eu disse agora no verso 5, ele cita também que o Senhor não pediu, não requereu nem sacrifício, nem oferta, e muito menos não reclamou sobre isso, não é? Mas na verdade o salmista faz um contraste sobre tudo isso, desta grandeza de Deus, dessa coisa maravilhosa de Deus, tanto seus atributos, digamos, os atributos incomunicáveis, como do verso 5, mas também os comunicáveis do verso 6, que revelam um Deus cheio de poder no verso 5, mas também cheio de bondade e de misericórdia e de amor no verso 6. Mais do que isso, o salmista então, em contrapartida, em contraste, até num verdadeiro paradoxo, ele diz então que ele estava sendo muito perseguido, que ele estava então quase com o seu coração desfalecendo, que apesar de conhecer esse Deus grande, esse Deus bondoso, ele estava vivendo como que alguém num grande charco, num lago horrível, um charco de lodo, um lugar em que ele não podia firmar os seus pés, que ele escorregava, ele não tinha segurança para se firmar, um lago horrível. E eu lembro daqueles filmes de floresta, quando tinha aquelas areias movediças em que a pessoa caía ali, e quanto mais esforço ela fazia para sair daquele lugar, mais aquelas areias, mais aquele movimento de areia misturada com água, misturado com lama, o tragava, o puxava para dentro daquilo. E o salmista então clama para que Deus o livre dos seus inimigos, porque eles estavam até por trás dizendo ha, como diz no verso 15, eles afrontavam e por trás inclusive faziam festa, murmuravam, e faziam com que o próprio salmista se sentisse totalmente desprovido de proteção. E aí então, no meio de tudo isso, um Deus grande, cheio de maravilhas, um Deus tão amoroso, incapaz de nos cobrar pagamentos, sacrifícios, ofertas, um Deus tão grande, capaz de ouvir as nossas orações, e nós com tantas lutas e tantas dificuldades, acabamos por vezes sendo abalados muito mais pelas dificuldades do que fortalecidos pelo conhecimento da grandeza desse Deus. E aí o salmista então diz: eu sou pobre. Ah, meu irmão, que declaração contundente! Poderia alguém que tem um Deus como o nosso, soberano, absoluto, declarar isso? Eu sou pobre. Mas isso revela
o momento que o salmista enfrentava e passava, era assim que ele se sentia. Ele se sentia incapaz de ter recursos próprios para poder bancar uma guerra, para poder enfrentar seus inimigos, para poder sair daquela situação. Nós estamos falando do rei Davi, mas ele se sentia exatamente assim, pobre. Nem o seu reino, nem a formosura do seu reino, nem muito menos a sua fé nesse Deus que ele conhecia muito bem, como ele pode citar no próprio Salmo, capaz de fazer tantas maravilhas, que ele viu tantas que ele não conseguia nem contar, nem anunciá-las, de tantas que eram. O Deus também tão bondoso que não exigia nada dele, mas ele era pobre mesmo assim. Ah, meu irmão, se por um lado isso mostra a fragilidade de Davi, por outro lado mostra a sua humildade. É impossível, meus amados, diante de um Deus tão poderoso que nós temos, e que é tão lindo e tão especial, que nós não nos sintamos pobres. Às vezes até nos sentimos acanhados de procurá-lo e de buscá-lo. E muitas das vezes é assim que nós estamos, pobres, e nos sentimos assim, pobres, empobrecidos diante das circunstâncias. Às vezes nos cercamos de tantas convicções, de tantos recursos, confiamos no nosso trabalho, confiamos no patrão, confiamos na nossa capacidade intelectual, confiamos nos recursos que temos, na casa que temos, no veículo que temos, não é, queridos? Confiamos em tantas coisas, até agradecemos a Deus por aquilo que Ele nos deu, mas tem horas como as de hoje que nós nos sentimos assim, pobres, sabendo que nada do que nós temos pode de alguma forma nos dar segurança, nos dar sustentação diante de tudo que está acontecendo no mundo. Ele diz mais: eu sou pobre e necessitado. Olhe só, queridos, quanto de nós às vezes batemos no peito dizendo: Deus tem me dado tudo, eu não necessito de nada, eu não preciso de nada. Mas não é nessas horas em que parece que tudo se vai, parece que tudo perde o seu valor, nós percebemos o quanto somos necessitados, uma convicção total de quanto esse tempo está produzindo de insegurança, está produzindo de nos trazer as nossas fragilidades, de trazer, muitas das vezes, nos pegamos embaraçados nos nossos medos, nos nossos temores, nas nossas inseguranças. E nós, por ora, queridos, estamos assim, nos sentindo numa total fragilidade. Às vezes nos sentimos só, nos sentimos sem estrutura. Ouvimos um governo, ouvimos outro, ouvimos um especialista, ouvimos outros. Vemos os próprios homens, por vezes, batendo cabeça. Outros, inclusive, mesmo no meio de toda essa situação, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e nós nos sentimos assim. E eu tenho declarado ao Senhor: eu sou pobre e necessitado. Mas o salmista, ele declara: o Senhor cuida de mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, como pode um pobre necessitado encontrar um cuidador? Geralmente quem é cuidado porque tem recurso, porque tem condições, porque é rico, porque tem posses. Mas nós, queridos, somos cuidados com o Senhor, e fica muito mais evidente, autêntico, perceptível, mensurável, quando nós estamos assim, pobres e necessitados, convictos dessa realidade. É que nós identificamos de fato que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de ti. O Senhor tem cuidado de ti. E o salmista diz como que ele cuida? Como auxílio. Oh, coisa boa!
quando temos alguém ao nosso lado, que a gente sabe que está ali nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos animando. Assim é o Senhor, o auxílio. Meu irmão, minha irmã, é tempo que muitas das vezes nós não encontramos alguém ao nosso lado para nos auxiliar, mas, Senhor, nesta grandeza, Ele se coloca, não é? Como aquele que é o exemplo dos servos dos servos, aquele que deixou a sua glória, se despiu totalmente de sua glória, se fez homem, desceu à condição mais vil de servo, para servir a mim e servir a você, que somos pobres e necessitados. Aleluia. E Ele diz, mas como que Ele ainda ajuda-nos, Ele é o meu libertador. Olhe só, queridos, liberdade. Nós precisamos nos sentir livres, meus amados, muitas das vezes das notícias ruins que vêm de alguma forma nos embaraçar, nos escravizar. Meu Deus, tu sabes, meu irmão, minha irmã, que nós por hora precisamos clamar por esse Deus. É Ele que nos liberta do medo, nos liberta da insegurança, nos liberta das fragilidades. Querido, nos liberta de nós mesmos, nos liberta dessa mídia pervertida, dos governos e dos homens que estão contra aqueles que querem de alguma forma levar esse país para frente. Queridos, Deus é que nos liberta, que o Senhor realmente possa ser esse nosso auxílio e libertador nesse tempo de pobreza, nesse tempo de necessidade, e mais, que possamos clamar como o salmista diz. O salmista disse, Senhor, não te detenhas, Senhor, não pare, Senhor, não se segure, Senhor, não se atrase, Senhor, não se demora. Bem, meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o nosso Deus, não te detenhas, vem e age sobre todas as situações, aleluia, e te revela como Deus e Senhor de todas as coisas. Que seja essa a nossa oração. Senhor, não te tarda, Senhor, não te alongues, Senhor, não te atrase. Nós precisamos da Tua ação, da Tua intervenção sobre nós. Queridos, que seja essa a nossa oração. Confiemos no Senhor, não confiemos em homens, não se apeguemos a notícias, mas vamos nos apegar ao Senhor. Nós, você, somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de mim, cuida de você, cuida de sua amada igreja. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso auxílio, Ele é aquele que está ao nosso lado em todos os tempos e está também nesse momento. Ele é o que nos liberta da doença, nos liberta do vírus, nos liberta, queridos, nos liberta do medo, do pânico, nos liberta. Por isso oremos, não te detenhas, ó Senhor meu Deus. Que essa palavra te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja conosco, aleluia, todos os momentos, que Ele te dê força, que Ele te ajude. Meu irmão, fica firme no Senhor, porque é muito mais os que estão com nós do que os que estão contra nós. Que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, está aí a Tua palavra, e agora eu apresento o Teu povo. Este salmo e essa ministração é uma verdadeira oração. Nós estamos nos sentindo assim, pobres e necessitados. Sabemos que Tu és um Deus de maravilha, sabemos que Tu és um Deus amoroso, mas é assim que nós nos sentimos. Mas sabemos que Tu cuida de nós, cuida do meu irmão, cuida da minha irmã, cuida da Tua igreja, cuida dos mais frágeis. Vem, Senhor, em nosso auxílio.
auxílio, vem em nossa libertação. Não te demores, age sobre essa situação, intervém nessa situação, cumpre os teus propósitos para louvor e glória do teu santo nome. Nos guarda e que depois de tudo isso possamos dar testemunhos, ó Deus, na prática, de que realmente Tua palavra em nós é a verdade. Ela nos sustenta, ela nos dá independência, Senhor, de estruturas, de lugares, de pessoas, de líderes, porque Tu és o nosso pastor, presente em todas as horas e todos os momentos. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre o Teu povo. É assim que oramos, é assim que agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.